Flamengo vence o Vasco por 3-1, está classificado para a final do Carioca, que vai acontecer contra o Fluminense nos dias 2 e 9 de abril. Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Jorge do canal Vaca e o Jorge. E hoje eu vou estar dando um resumão de tudo que aconteceu com o Flamengo nesse final de semana, minhas impressões do jogo contra o Vasco, e vou estar te explicando aqui por que eu fiquei fora esses 2 dias. Mas antes, você que está aí me assistindo, por favor, se inscreve no canal, curte o vídeo, comenta sugestões, comenta o que você achou do time do Flamengo contra o Vasco, compartilha com seus amigos e aciona o sininho da notificação. Bom pessoal, para quem me acompanha sabe que eu fiquei sumido aí 1-2 dias. Eu acabei tendo que fazer uma viagem e fui fazer uma prova aqui para quem não sabe, eu moro em Joinville, Santa Catarina, e eu fui ali para Florianópolis. O que acontece? A iluminação não estava muito boa, eu tinha dormido bem pouco para fazer a prova, eu dormi só 2 horas para poder fazer a prova. E fora isso ainda fiquei meio gripadão, tava tossindo muito, espirrando. Eu falei, eu não vou fazer um vídeo se não for com uma qualidade boa. Claro que eu queria ter feito vídeo para deixar você aí que me assiste mais informado, mas se fosse para fazer um negócio sem qualidade, eu preferia até não fazer. Então, só para explicar, peço desculpas para você que estava esperando o vídeo, para você que me assiste, que gosta do meu conteúdo, mas daqui para frente, rotina normal, tá? Videozinho toda vez, todo meio-dia. Hoje eu vou gravar e provavelmente vou estar lançando esse vídeo de noite. Vai depender do horário que terminar a gravação, senão esse vídeo tá terça-feira, meio-dia, em ponto, certinho, para você poder assistir. O Flamengo então vence o Vasco 3-1, viu o jogo. O segundo tempo do Flamengo foi horroroso, foi um segundo tempo péssimo, aquele segundo tempo digno de pena, que tu não consegue nem imaginar que é o Flamengo que tá jogando ali. O Vitor Pereira perdido, sendo xingado de burro. Eu havia comentado, né? Jogar com o Everton Cebolinha de ala direito é uma aposta e um tiro no pé. Porque o jogador ali apoia bem no ataque, mas defensivamente ele não existe. Ele é um atacante, não tem como tu cobrar isso dele. E não é porque ele jogou no Benfica, nessa posição improvisada algumas vezes, que primeiro, ele conhece a posição, ele sabe executar, e segundo, que ele goste da posição. Então, ele não jogou nada bem. A nossa sorte foi que o Ayrton Lucas está destruindo na ala esquerda. Bota o Ayrton Lucas de zagueiro esquerdo, ele deve jogar bem. Bota ele de lateral esquerdo, ele joga bem. O Ayrton Lucas é um monstro. Para mim, foi uma das melhores coisas que o Flamengo fez, foi ter realmente contratado o Ayrton Lucas. Bom, na zaga, tudo tranquilo. O Santos falha de novo naquele primeiro gol do Vasco, né? O único gol do Vasco. Para mim, era defensável, mas tudo bem, acontece, o Flamengo ganhou, mas o maior problema o Flamengo não vem impactando nos jogos. O Flamengo ganha, não convence, pega adversários fracos, como foi esse Vasco, e ganha de certa forma, assim, deixando um pouco duvidoso o torcedor. O torcedor, eu tenho pra mim que o torcedor, ele sai do Maracanã, ele desliga a televisão que o jogo acaba, e o torcedor pensa, mas será que se eu pegar um River Plate, será que se eu pegar um Palmeiras embalado, será que o time ganha? Será que o time não passa vergonha? Porque é esse o meu sentimento. O Fluminense está jogando bem. O Fluminense, para quem viu a matéria no Globo Esporte, o Globo Esporte lançou hoje uma matéria contando um pouquinho dos bastidores daquele 7-0 do Fluminense em cima do Volta Redonda. E, cara, o Diniz, ele pega o time do Fluminense, ganha de 5-0 e ele cobra os caras. Ele fala, olha só, vamos correr, vamos ganhar, vamos dar tudo de nós. Daqui a pouco esse jogo vai igualar. O jogo 5-0, como é que vai igualar um jogo 5-0? Mas ele lá, dando garra pros caras, não, vamos jogar, vamos correr atrás. E é esse o ânimo do jogador, é isso que o jogador tem que entender, e é isso que eu quero que o Flamengo faça. Que era nada mais, nada menos disso que o Jorge Jesus fazia. E ele sempre falou isso, olha, melhor que ganhar por 2-1 é ganhar de 5-0. É vitória de qualquer jeito. Levanta a taça de qualquer jeito, ganha 3 pontos de qualquer jeito. Verdade, concordo contigo. Mas ali o torcedor que está pagando para ir no Maracanã, o torcedor que deixa ali 50, 60, 80, 100, 200 reais, ele quer ver um espetáculo. Ele quer ver o time dele forte. E tem outro detalhe também, né? Tu não tem que diminuir o teu ritmo de jogo porque tu tá jogando com um time mais fraco. Isso aí é até um tanto quanto desrespeitoso. Olha só, eu tô jogando 30%, 40% porque é muito ruim. Então eu vou dar uma facilitada. Pô, isso é até ruim, sabe? O profissional do outro time, ele vai ficar até se sentindo desmerecido. E outra coisa ainda, porque você tá jogando contra o Vasco. O Vasco é o maior rival histórico do Flamengo.
Tudo bem que hoje o melhor time do Rio, depois do Flamengo, que pode se assemelhar um pouquinho, é o Fluminense. Mas a gente sabe que a rivalidade do Flamengo é contra o Vasco. E aí você joga um futebol pífio, um futebol desse patético, cara, isso não embala ninguém, isso só deixa o torcedor só com dúvidas. Será que o meu time vai realmente conseguir desempenhar bem no Campeonato Brasileiro? E é isso que a gente quer que o Flamengo faça, desempenhe bem. Tem outros problemas? Claro que tem outros problemas. Marcos Braz não tem contratado, falou que ia contratar, não contratou. O X9 que havia sido descoberto, pelas informações que eu tive, o Vitor Pereira ele teve que ficar mudando o time do Flamengo durante o treinamento, né? E ele só anunciou a escalação do time no vestiário antes do jogo começar. Pô, aí fica difícil também, né? Tudo bem que o Vitor Pereira não tá indo bem, mas aí fica difícil com o cara também. Aí a gente tem que ser justo. A diretoria tem que ter um mínimo de competência. E aí quando eu falo que a diretoria do Flamengo, na parte do futebol, não é profissional, que deveria buscar uma pessoa que fosse, por exemplo, um diretor de futebol, um diretor técnico, um gestor de futebol, e um novo técnico também, que para mim, Vitor Pereira não é um técnico que serve pro Flamengo, aí me critica. Aí diz que não precisa, que o Flamengo já ganhou vários títulos desde 2019 com essa mesma gestão e tal. Mas é que vocês não entendem o seguinte, quando o Jorge Jesus ele entra no Flamengo em 2019, ele pega o time e fala, isso aqui é meu agora. Eu que mando, eu que comando. Fecha tudo, o treino é meu, a filmagem do treino é minha, né? O scout é meu, a análise de desempenho é minha, o preparador físico é meu, a comissão técnica é minha, tudo meu. Ele pega o Marcos Braz e fala, Marcos Braz, fica de cantinho aí e aprende como é que faz. E foi o melhor time do Flamengo. Isso, você sendo rubro-negro ou não, você tem que admitir que aquele time era um absurdo. Você via aquele time jogar, você fala, meu Deus do céu, esse time vai meter 5-6-0 em todo mundo. E é esse time que o Flamengo tem que igualar. Só que parte de um profissionalismo interno da comissão técnica e do treinador com o elenco, sim, concordo, mas também da diretoria. A diretoria tem que fazer todo um planejamento de contratação, de técnico, né? O campo tá ruim, então vamos planejar, muda gramado, ou muda o estádio, ou como é que a gente vai fazer agora aqui na logística para o nosso jogador descansar mais, né? Tudo isso acontece. O Arrascaeta, por exemplo, eu canso de dizer, o Arrascaeta é o melhor jogador do Flamengo, saiu lesionado. Será que o Arrascaeta volta para jogar a final contra o Fluminense? Eu espero que sim, mas se não voltar, a gente vai ter problema, entendeu? Ah, Jorge, mas o Vitor Pereira fez a substituição e o guri entrou voando, o guri mudou o ritmo de jogo. Cara, aquilo ali foi sorte. Aquilo ali foi nada mais, nada menos do que sorte. Você me colocar um guri da base, que tudo bem que ele já está integrado no futebol do Flamengo, tá? Mas você que me coloca um garoto sem rodagem para jogar, por mais que o guri seja craque de bola, isso aí é dar chance para azar. Isso aí é tu pegar e falar, faz aí o teu melhor e seja o que Deus quiser. E você não pode agir assim contra um time inferior como o Vasco. Aliás, você não pode agir assim nunca, estando no comando do Flamengo. Você tem muitos bons jogadores. Foi o que eu disse. Vai improvisar o Mateuzinho? Não vai dar certo. Mateuzinho não, desculpa. Vai improvisar o Everton Cebolinha? Não vai dar certo, não deu. O Santos está mal, tem que fazer um acompanhamento psicológico com ele. Cadê que faz? Não faz, toma um gol bobo. Tem que botar o Everton Ribeiro e o Arrascaeta para jogar junto. Melhora o time. Cadê? Não bota. Então tem vários probleminhas que o Vitor Pereira, ele é teimoso e ele insiste em fazer. E o time não vai para frente por conta disso. Jogar com 3 zagueiros, eu cansei de falar, o Flamengo não sabe jogar com 3 zagueiros. E vou explicar agora por quê. Não é porque o Flamengo joga com 3 zagueiros, vai botar 3 zagueiros lá e o time não vai jogar bem. Não é porque o Flamengo não entende a função do ala. E por que o Flamengo não entende a função do ala? Imagine que você tem os 3 zagueiros aqui. Os alas, eles vão à frente da linha de zaga, basicamente. E aí eles congestionam o meio campo do Flamengo. Só que, quando você tem esses 2 jogadores na frente da tua linha de zaga, o que o teu volante e o teu meio de criação eles pensam? Pô, a minha zaga está resguardada, então eu posso avançar um pouco mais. Eu posso subir um pouco mais a minha linha do meio de campo e ser um pouquinho mais ofensivo, certo? Só que aí acaba se perdendo, porque eles não têm entrosamento, não têm treinamento para fazer isso. Aí o que acontece? A volância sobe, o meia de armação sobe e os nossos alas sobem. Aí o que acontece? Fica um espaço gigantesco entre a linha de meio de campo e a linha de zaga. É bola nas costas, é contra-ataque, é zagueiro exposto, não importa. Você bota 3 zagueiros e toma gol. Por quê? Porque quando você tem 2 zagueiros e 2 laterais, em que um apoia mais a defesa e o outro apoia um pouco mais o ataque, e você deixa um volante na frente da cabeça da zaga ali, você resguarda esses 2 jogadores.
Você tem 5, 4, na pior das hipóteses, você tem 4 jogadores ali. Um para dar o primeiro embate, que é o volante que fica na frente da zaga, e os 2 zagueiros e um lateral cobrindo os lados. Então você não fica vulnerável. A partir do momento que você sobe toda a volância e os alas, você tem os 3 zagueiros ali. Só que daí eles vão pegar contra-ataque, vão ter que correr de costas para a bola, porque eles têm que correr em direção ao gol. Provavelmente um vai dar o bote, vai tomar o drible, ou não vai conseguir chegar na bola, porque o atacante vai passar a bola para outro. E aí você tem só mais 2 zagueiros e você deixa totalmente vulnerável. Então não adianta você ter a melhor zaga do mundo. Se você deixa o seu jogador vulnerável, ele vai tomar gol. E, principalmente porque você não está tendo a confiabilidade necessária também no seu goleiro. Então, por exemplo, eu tenho a minha linha de 3 zagueiros, ela fica vulnerável sim, mas o meu goleiro está pegando tudo. Não é o que está acontecendo agora. Então o Vitor Pereira precisa sim arrumar o time do Flamengo. O Flamengo vai ter que entrar muito bem treinado e concentrado contra o Fluminense. Esse primeiro jogo vai ser muito duro mesmo. Eu aposto até numa vitória de 1-0 do Flamengo ou um empate, alguma coisa nesse sentido. O Fluminense não vai enfiar 7-0 no Flamengo jamais, isso é muito difícil de acontecer, mas o Flamengo precisa acordar. O Jorge Sampaoli acabou de ser demitido do Sevilha. Olha, eu acho que o Flamengo poderia sim fazer sondagem pelo Sampaoli, pelo próprio Jorge Jesus, que logo vai cair do Fenerbahçe, e tentar arrumar a casa. Tentar arrumar a casa, começar o Campeonato Brasileiro, por mais que o Campeonato Brasileiro e a Libertadores logo vão começar, Jorge, talvez seja burrice fazer isso. Não sei, você vai querer arriscar o final da temporada pelo começo dela? Tudo bem, que jogue mal os 2 primeiros jogos da Libertadores, que jogue mal os 3, 4, 5 jogos do Brasileirão. Se o time engrenar e der certo, tudo bem, vale a pena, valeu o risco. Agora o problema é o seguinte, você não faz essa mudança agora, confia no Vitor Pereira, porque tem medo de pagar a multa dele, e aí o time não anda e você joga mal as competições todas o tempo todo. Aí o Flamengo não passa na fase de grupo da Libertadores, tomara que isso não aconteça. O Flamengo cai numa Copa do Brasil para um time pequeno ou para um time de menor expressão. O Flamengo fica meio de tabela do Brasileirão. E aí tu já parou para pensar que o Flamengo pode nem jogar, por exemplo, a próxima Libertadores? É isso que a gente tem que pensar. A gente tem que cobrar a diretoria, a gente tem que cobrar o time do Flamengo. E eu conto contigo que está aí me assistindo para que faça essa pressão via rede social, né? Que fale no Instagram, no Facebook, no Twitter, onde você queira, ou vá na porta do Ninho do Urubu e peça para que o time jogue com raça, que peça um novo treinador, que vá ao Maracanã, que apoie o time, mas que cobre, tá? Porque nosso time não pode ficar do jeito que está.